Bom dia, irmãos e amigos. É um prazer imenso estar na companhia de vocês essa manhã, ainda que de uma forma totalmente inusitada, mas em respeito à determinação das nossas autoridades, nós temos feito culto assim à distância, evitando o aglomerado de pessoas, para que o Covid-19 não se espalhe, né, no nosso convívio, entre as nossas famílias. E eu sei que para muitos de vocês a situação não está muito fácil, né? Muitos de nós aí estamos aflitos e angustiados. Alguns de vocês devem estar preocupados com a possibilidade de ficarem desempregados. Ainda outros que têm familiares do grupo de risco. Mas nós precisamos voltar os nossos olhos para Deus nessa hora, né? E de como que Deus às vezes nos fala por diversas formas, mas principalmente pela palavra dele, e de como que ele comunica o seu amor para cada um de nós, de como que ele vai ao encontro dos nossos corações, a fim de nos trazer paz, a fim de nos trazer uma mensagem de superação, de fé. E nessa manhã, eu estou aqui para compartilhar com vocês a palavra de Deus, sobre um tema que talvez seja até a narrativa do que nós vamos ler agora, talvez seja até uma descrição do que nós estamos vivendo hoje, né? Então, o tema da nossa aula de hoje é o amor venceu o medo. E eu gostaria de convidar cada um de vocês a abrirem as suas Bíblias no livro de João. O capítulo é o 20, o verso é o 19 ao 22. E antes de nós entrarmos, eu gostaria de poder situá-los, né, ajudá-los a compreender esse texto. Nesse texto nós vamos perceber que até os discípulos estão vivendo uma situação muito parecida com a nossa. Eles estão trancados em uma casa, com medo de uma coisa com medo de uma ameaça externa, né? Mas nós, quando lemos esse texto, nós precisamos compreender a situação difícil que os discípulos estavam passando, né? Eles tinham acabado de presenciar a morte de Cristo de uma forma muito bárbara, né? Havia sido crucificado, tinha sido sepultado de uma forma muito cruel, muito traumática. E eles agora se veem como talvez possíveis vítimas também dessa violência, né? Dessa perseguição que Jesus sofreu e que acabou resultando na morte dele. E eles estão ali todos aflitos com aquela situação, porque os judeus estavam ameaçando, e a ameaça era real, e pela morte de Cristo ela se mostrou concreta, né, de que havia sim a possibilidade deles perderem a vida. E todos estavam naquele lugar confinados, presos e amedrontados, até que Jesus aparece no meio deles. Vamos lá no texto para a gente compreender melhor o que está sendo dito. Diz assim, o capítulo de João 20, do 19 ao 22. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos à porta trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Sabe, nada é mais frustrante do que você ser contemplado como um prêmio, né? De você receber um prêmio, algum benefício. E após aquele momento de euforia, você se deparar com a triste realidade de que tudo passou de um grande engano, né? De que, na verdade, você não ganhou coisa alguma, de que você não teve nenhum, que aquele benefício, que aquela gratificação que você esperava, ela não veio. Nós, quando alcançamos esse pico de euforia, e quando nós recebemos essa triste notícia de que exatamente não era aquilo que nós imaginávamos, parece que é na mesma intensidade a nossa tristeza, né? A nossa decepção, a nossa frustração. E quando eu estava lendo esse texto, eu fiquei pensando sobre essa situação que os discípulos estavam enfrentando, né? Eles haviam presenciado coisas incríveis,
e agora se deparavam com a triste realidade de que eles estavam sós, né, e ameaçados de morte. Sabe, essa intensidade de sentimentos, ela é uma coisa que mexe muito com cada um de nós, né? Eu lembro de uma situação, eu acho que os que são mais próximos de mim, da Michelle, minha esposa, sabem dessa história, né? Nós éramos noivos, e todo casal que está noivando, né, eles têm custos para poder fazer a cerimônia de casamento, pagar a lua de mel, a noite de núpcias. Então, tudo isso tem um custo para poder ser arcado, né? E nós estávamos nessa fase de organizar toda a cerimônia de casamento. E aí nós recebemos um convite do nosso irmão Jailson, que deve estar me assistindo aí. O Jailson nos deu 2 convites, né, para ir assistir uma peça no Teatro Frei Caneca, uma peça sobre Esther, né? E nós ficamos muito felizes, né? Agradecemos muito o Jailson por ele ter nos dado esse presente. E nós fomos assistir a peça. A peça era uma peça que tinha atores da Globo, né? Eu lembro que até Humberto Martins estava lá. E aí foi uma situação muito curiosa, porque o teatro estava cheio, e os atores, eles ao final da peça, eles disseram para o público, né? Falaram assim, nós vamos dar um presente, uma joia, um bracelete, né? Aí nós ficamos assim, pô, legal, né? Uma joia, né? Um bracelete e tal, vamos dar. Aí nós ficamos ali, observando todo o sorteio e tal. Eles começaram a falar as fileiras das cadeiras, depois começaram a discriminar pelo número dos assentos, e nós percebemos que no nosso ticket, para entrar no teatro, era exatamente o número que ele havia falado, né? Eu não conseguia conter a minha alegria, né? O simples fato de conseguir, de poder ser presenteado, né, de ganhar um sorteio, né, uma joia, que segundo eles era uma joia, era um bracelete e tudo, aquilo me deixava num estado de êxtase, né? Principalmente pela dificuldade que nós estamos enfrentando para conseguir arcar com as despesas. E eu lembro que nós recebemos o bracelete das mãos do ator da Globo, né, Humberto Martins da época, tal, né? E aí nós, puxa, cara, eu fiquei assim, eu e Michelle não conseguimos nos conter. As pessoas queriam, o público que estava lá queria ver, né? Falava, posso dar uma olhada? A gente mostrava timidamente, morrendo de medo de que a gente pudesse ser surpreendido com alguém levando aquilo da nossa mão. Nós saímos do teatro super apreensivos, porque estávamos carregando uma joia. E nós voltamos para casa, assim, amedrontados, né? Porque tínhamos medo de ser assaltado, de alguém levar aquela joia, né? E aí, resultado, chegamos em casa, quando nos abrimos o conteúdo, nos deparamos com um bracelete que era mais um bracelete desses que vendem em feirinha de praia, e que não tinha nada de precioso naquilo. A preciosidade que eles estavam falando era um valor, na verdade, era um valor que não era nem um pouco monetário, nem um pouco financeiro, era porque a joia havia sido feita por crianças num orfanato, e elas tinham confeccionado aquele bracelete, né? Então o valor era puramente, né, emotivo, era um valor emocional naquilo lá. E a nossa euforia foi igual ao grau da nossa decepção. Ficamos caídos, né? Enquanto nós voltávamos para casa, nós fazíamos planos de fazer o casamento, né? O casamento perfeito, com helicóptero, né? Eu até pensava, falando, não, vamos alugar um quarto no Hotel Fasano. Então, a gente estava, né, deslumbrado com a possibilidade de termos uma joia, né, nas nossas mãos. E, na verdade, não era nada daquilo. Né? E sabe, quando os discípulos, eles estavam vivendo esse momento, né? Durante 20 capítulos anteriores do Evangelho de João, acompanhamos a trajetória dos apóstolos, né? É uma história intensa e surpreendente, né? Se você
eu aconselho a cada um de vocês a se debruçarem sobre os 20 capítulos. Na verdade, todo o Evangelho, né, de João, ele é um evangelho que nos impacta muito. Mas eu gostaria que a gente pudesse tentar se aprofundar nesse texto, né? Então a gente percebe que a história ela é intensa e surpreendente. Eles presenciaram Jesus transformar água em vinho, eles presenciaram a cura do filho de um oficial do rei, a multiplicação de pães para uma multidão, a cura de um cego de nascença e até a ressurreição de Lázaro. Nada se comparava àquilo que eles tinham vivido. Para eles, era uma coisa assim, era uma coisa que causaria impacto para qualquer pessoa, desde não importava o grau social que nós vivêssemos, que as pessoas viviam naquela época, mas era uma história surpreendente o que eles viveram. Né? Eles eram homens simples, de pouca instrução, mas naquela época eles faziam parte de um grupo seleto de pessoas. É fato, né? Jesus havia escolhido 12 discípulos para o acompanharem nessa trajetória impressionante. E o que eles pretendiam, qualquer pessoa que tentasse se aproximar de Jesus, era com eles que tinham que falar antes. Né? Eles faziam parte do time mais valioso do campeonato. Eles eram pessoas especiais naquele momento em que estavam com Cristo. Mas tudo aquilo foi tirado deles. Né? No capítulo que nós estamos lendo, os discípulos estavam assolados. Né? Eles estavam assim, desamparados, tristes, melancólicos, porque tudo havia sido tirado deles. Né? Então, naquele momento que eles estavam ali enclausurados, assustados com a ameaça dos judeus, eles eram homens simples. Eram talvez os mais vulneráveis de todos os homens ali que viviam naquela época. Né? Eles já conviviam com aquelas ameaças muito tempo antes. É fato, a gente não pode ignorar o fato de que Jesus ele confrontava os religiosos da época, as autoridades da época, e era constantemente ameaçado. Mas, a partir do momento em que Jesus é morto de uma forma tão injusta, né, tão bárbara, os discípulos concluem que a ameaça era real e possível, né, ela era factível, né, e aquilo também os deixava apreensivos. Sabe, todos nós, quando olhamos esse texto, nós percebemos, né, que os discípulos eles estavam ali reunidos e o motivo não era para uma confraternização. Às vezes eu acho curioso isso com os irmãos, né? Quando estamos conversando nas videoconferências, nas reuniões de igrejas em casa, né? Quando nós estamos tendo os nossos tempos de discipulados assim, né? À distância, né? Eu percebo que muitos irmãos eles se queixam, né? Eles falam, puxa, como está difícil para mim, né? Não poder estar numa reunião com a igreja, não poder ter aquelas confraternizações com comida, né? Que a gente pode comer ali com cada um dos irmãos. Muitos de nós sentimos a dificuldade desse momento, porque esse distanciamento nos limita a termos essas confraternizações que nós temos. E os discípulos aqui, eles estavam reunidos e a motivação não era de uma confraternização, era, na verdade, uma grande tristeza e um medo que os reunia ali. E sabe, cada um deles, eles tinham uma cota de contribuição para aquele momento. Um lamentava-se por ter traído, outro por ter fugido, ainda outro sentia a frustração de ter assistido tudo passivamente e não ter feito nada. Todavia, um sentimento era comum a todos eles ali. Todos compartilhavam do mesmo sentimento. E era tão visível que João descreveu ele, né, de forma expressa no texto dele. Era o medo. Né? O medo era o que os mantinha unidos ali. Né? O medo é o que fazia com que os discípulos pudessem se reunir naquele momento tão difícil.
E sabe, eu gostaria de que a gente pudesse entrar nesse tema sobre o medo. Em 1 João, capítulo 4, verso 18, a Bíblia nos diz assim: no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Sabe como lidar com um inimigo comum como esse? Nós precisamos saber lidar com o medo. Às vezes, nós temos uma referência um pouco negativa sobre algumas coisas que Deus colocou para cada um de nós, né? Que é uma forma de proteger o nosso organismo, de conseguir... são mecanismos de defesa que Deus nos confiou, ou que Ele depositou em cada um de nós, para que alguns males piores pudessem ser evitados. O medo em si não é ruim, né? O medo não é um mal por si só. O medo, na verdade, ele é muito benéfico. Eu lembro-me que eu andava de moto há alguns anos atrás, e, sabe, o medo foi muito meu amigo nessa época, né? Eu andei com moto por quase 7 anos. Né? Então, eu posso dizer para vocês que o que me manteve, o que pôde, na verdade, preservar a minha vida foi o medo. Né? Em todos os dias que eu saía de moto, para ir trabalhar, para ir para a faculdade, o medo era o meu melhor amigo naquelas horas, né? Porque ele me fazia ter cautela, ele me fazia tomar todas as providências necessárias para que eu não viesse a sofrer um trágico acidente. Ele limitava a minha velocidade em muitos momentos, ou às vezes até me evitava que eu avançasse um pouco mais em alguns lugares e que o risco era certo. Então o medo ele é um fator indispensável para nós vivermos e preservarmos nossa vida. Quando nós, agora na experiência de ser pai, né, com a Ana Clara tudo, a nossa filha vai completar 3 anos agora, dia 2 de abril, e a gente tem que ter o medo, né, a cautela necessária. O medo ele é um companheiro muito leal nessas horas, porque a gente percebe que existem muitas coisas dentro da casa que pode ser sim, ele pode sim provocar algum acidente sério dentro de casa. Então, por medo, a gente às vezes afasta alguns objetos, alguns outros a gente esconde, né, para evitar que algum outro mal aconteça. O medo em si ele não é ruim. O problema é quando o medo se torna excessivo, né, quando o medo se torna uma compulsão. Nesse momento que nós estamos vivendo, com uma ameaça que ela é invisível, né? É uma ameaça que nós não podemos ver. Eu acho que a maior parte de nós estamos com muitos medos. Né? Como eu disse no começo, muitos estão com medo de perder o emprego, outros estão com medo de que algum familiar que faz parte do grupo de risco possa se infectar e progredir para uma piora. Né? Todos nós estamos com medo nessa fase. Alguns têm medo de avião, outros têm medo do futuro. Né? Há cristãos, muitos de nós, irmãos, estamos acometidos pelo medo hoje. Né? Então, quando João escreve esse texto, ele se dirige a um tipo de adorador que era um adorador que tinha medo. E não é uma coisa muito absurda o que João está colocando aqui. Na verdade, João ele fala para um tipo de adorador à época dele que tinha uma relação de distanciamento entre o Criador e a criatura. Para vocês terem ideia, a rotina do templo, àquela época, era de limitar o acesso às pessoas. Né? O que era estrangeiro já nem entrava, né, na área comum. Né? Havia, na verdade, um grupo seleto de judeus à época que tinham a função de poder fazer a manutenção, os cuidados no templo. Né? E havia um que era o sumo sacerdote, que vinha de uma linhagem específica, que uma vez por ano o sumo sacerdote
ele tinha acesso a um lugar que ninguém podia ter, que era o Santo dos Santos. Né? Então, só ele podia entrar, e uma vez por ano. E ele entrava numa situação assim muito complicada, né? Para ele em específico, porque todo o preparo para que ele pudesse entrar no Santo dos Santos era difícil até para ele. Né? Então ele tinha que ter uma corda na cintura, bem como alguns guizos, né? Que são aqueles chocalhos, né? Para que ele pudesse entrar no local santo para levar a oferta. Então, tudo isso era preparado na eventualidade de que Deus não aceitasse a oferta dele por algum pecado que ele tivesse cometido, e ele fosse fulminado pela ira de Deus. Né? A partir daquele momento, né, em que as pessoas que estavam fora segurando a corda não ouviam mais os guizos, elas pudessem puxar e remover o corpo dele daquele local. Né? Então elas puxavam pela corda o sumo sacerdote. Observe que para as pessoas da época era difícil ter uma relação muito próxima com Deus. Então, quando João escreve esse texto, ele tem ideia do como que é a relação dos judeus à época com o seu Criador. João ele escrevia para os cristãos que conviviam com a iminência do castigo, né? Porque não tinham consciência e nem convicção do amor do Pai por eles. Há um texto de Shakespeare que diz assim: nossas dúvidas são traidoras e nos fazem perder o que com frequência poderíamos ganhar, por simples medo de arriscar. O medo nos torna traidores. Né? O medo nos faz trair as nossas próprias convicções, os nossos próprios sentimentos, né? O medo ele pode ser um grande algoz para cada um de nós. Há uma história, eu que estou nessa fase das fadinhas, né, na fase das princesas, eu agora estou, às vezes, alguns colegas de trabalho falam: Léo, você tem alguma playlist aí no Spotify? Eu falo: tenho do Patati Patatá, eu tenho de vários personagens infantis, né, de vários cantores infantis, mas eu não tenho essa música que você quer. Né? E eu estou nesse mundo, estou nesse universo agora. Né? E eu, aproveitando esse momento, eu não sei qual a outra oportunidade poderia ter, né? Mas eu gostaria de comunicar a cada um de vocês que nós vamos ter o nosso segundo filho. Né? A Michelle está grávida de 3 meses. Para nós é um motivo de grande alegria. Nós estamos preparando ainda o momento de como vamos falar isso para a Ana, né, mas nós queremos comunicar isso a vocês. Sei que muitos de vocês têm um carinho imenso pela minha família, pela minha esposa, pela Ana Clara. E eu gostaria de poder dar um abraço virtual em cada um de vocês, um beijo virtual, porque o momento, infelizmente, não possibilita estarmos juntos. Mas eu fico muito feliz nessa hora. E se nós estamos falando de medo, imagine meu medo agora, né? Em saber que talvez os hospitais talvez vão ficar uma loucura, e eu nem sei exatamente como será, né, a nossa gestação até o final do ano. Mas confiamos em Deus, né, acreditamos que Deus está no controle de tudo. E nessas histórias infantis, eu me deparei com o filme da Frozen. O legal de podermos fazer esses vídeos é que, se você não assistiu o filme Frozen, eu estou falando não é o 2, nem o 2 eu assisti, né, mas inevitavelmente vou ter que assistir. Mas no filme Frozen, o 1, como eu disse, a vantagem é que você pode adiantar o vídeo, né, se você não assistiu ainda. Mas no filme, me despertou, ele tem um grande ensino, assim, esse filme da Disney. Né? Eu fiquei pensando, nossa, cara, que dá para extrair, um grande aprendizado desse filme. Né? No filme, há uma personagem chamada Elsa, né, e ela tem dons especiais. Né? O filme já começa com ela criança, ela tem uma irmã chamada Ana, e ela tem dons especiais, né? Ela consegue congelar as coisas, ela consegue movimentar, fazer objetos, congelar ambientes. Ela tem esse dom especial. Num determinado momento do filme, ela percebe que ela também tem a possibilidade de ferir com esse dom que ela tem.
né? Então, ela é alertada que ela precisa controlar essa possibilidade dela transformar as coisas em gelo, né? E ela se vê amedrontada com esse dom e ela busca se afastar da irmã e se isola, né? Ela se isola, vai para um lugar distante, porque ela percebe que ela tem essa possibilidade de ferir as pessoas. E o que acontece? A Ana não se contenta com essa situação, ela vai atrás da irmã, ela vai em busca dela, tenta se reaproximar da irmã, porque ela não compreende porque a irmã tem se afastado dela. E aí o filme ocorre em toda aquela situação com uma cidade que também sofreu, né, com o gelo que a Elsa provocou. E aí o que acontece? Inevitavelmente a Elsa acaba congelando o coração da irmã. E ao congelar o coração da irmã, o corpo todo dela fica congelado, né? E segundo um vidente, parece que é um vidente, né, um troll que existe no filme lá, ele faz uma previsão que somente um ato de amor verdadeiro é capaz de descongelar o coração, né? Então, o filme, como é voltado para criança, ele cria, né, toda essa expectativa, né, nesse ato e tudo mais. Então. E nós, como estamos acostumados com os filmes, como com as histórias, né, da nossa época, Branca de Neve e tudo mais, então, a gente imagina que é um beijo de um príncipe, né? Mas, na verdade, não. O filme traz e inova nessa parte que o ato de amor verdadeiro é o ato de Ana, né, se sacrificar pela irmã Elsa, né? Então, num determinado momento, ela está quase recebendo um golpe de espada, e aí a Ana se coloca diante, né, da irmã Elsa para protegê-la, e aquilo é o ato de amor verdadeiro que descongela o coração da Ana. E o filme termina com Elsa compreendendo que, para ela conseguir vencer o medo dela, ela precisa entender que o amor é o que vence o medo, né? O amor é capaz de vencer esse medo que ela tem, nessa insegurança dela lidar com aquele dom. E aí o filme termina com ela e a irmã, né, e mais alguns outros personagens, né, todos juntos, se alegrando, porque a Elsa compreendeu que o amor é sublime, que ele é capaz de vencer, né, o frio, né, aquele distanciamento que existia, aquele ato de congelar as coisas e tudo mais é vencido com um ato de amor que Elsa, que Ana fez em favor da Elsa, né? E esse filme ele mostrou demais para mim essa questão do amor, né? A pessoa acometida pelo medo, ela padece dessa ansiedade, né? Porque está constantemente apreensiva, esperando pelo mal a todo instante, né? Há pouco tempos atrás nós não ouvíamos falar sobre a síndrome do pânico, mas hoje muitos brasileiros, ciclo de milhões de brasileiros são acometidos pela síndrome do pânico. E a síndrome do pânico, eu não vou entrar na questão mais complicada da doença, mas ela se diz que na verdade, um medo, e muitas vezes injustificável, né? Que a pessoa tem um medo compulsivo, né? Crônico, e de uma síndrome de perseguição, de estar sendo quase sempre atacada por algo invisível a todo momento, né? Então, o medo, quando se torna um mal crônico, pode se tornar uma síndrome, né? Até Romanos, capítulo 8, 32, diz assim: aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele de graça todas as coisas? Realmente, quando nós compreendemos a cruz e a forma desmedida com que Cristo se entregou a cada um de nós, nós entendemos que Deus elevou o amor a um ato sublime, né? De que Deus elevou o amor a um ato mais nobre possível. Ele foi sem medir consequências, né? E diante disso nós perdemos as nossas inseguranças. Nós precisamos ter segurança no amor de Deus, compreender de que Deus, ele foi capaz de um ato extremo para que nós pudéssemos ter segurança no amor dele. No versículo 19 do texto que nós lemos aí de João, Jesus regressa a casa. E ao regressar ele diz assim: paz seja com vocês. Ele restaura nos apóstolos a segurança perdida
E eles perdem o medo porque o Senhor não apenas morreu por eles, mas voltou para eles. Né? Toda essa situação foi para restaurar o coração dos discípulos a um estado que estava quase se perdendo. Né? Eles estavam quase mergulhando e se afundando no medo. E Jesus vem para restaurar esse coração. E é o segundo ponto que eu gostaria de colocar para vocês, a esperança. Né? De como que Jesus vem e restaura a esperança nos discípulos também. Em Salmos, capítulo 94, do 14 ao 19, diz assim: quem se levantará a meu favor contra os ímpios? Quem ficará ao meu lado contra os malfeitores? Não fosse a ajuda do Senhor, eu já estaria habitando no silêncio. Quando eu disse, os meus pés escorregaram, o teu amor leal, Senhor, me amparou. Quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Esse salmo, ele retrata a angústia de quem está em desvantagem nesse mundo, à mercê dos infortúnios, das decepções. De fato, irmãos, diante de tudo que nós estamos vendo nesse cenário, né, só comprova uma realidade: nós somos pessoas fracas, né, nós somos criaturas vulneráveis, né, um vírus, né, uma coisa que nós não conseguimos, que tem tamanho microscópico, né, parou o mundo inteiro. Né, só mostra que nós não temos a força que nós imaginamos que temos. Né. Vemos que a nossa segurança ela é muito frágil, a nossa estrutura social ela está abalada, e tudo por causa de uma doença. Né? Deus se apresenta para o salmista como um amparo seguro nos tempos de angústia. Com que você tem sustentado a sua casa? Nesses dias em que você está reunido com a sua família ou com alguns irmãos, no que você tem sustentado a sua segurança? Né? Esse salmo é para mim, para você e para aqueles que Deus, conforme em 1 Coríntios 1, 27 e 28, você não precisa ir lá, mas eu vou ler aqui para você, diz assim: escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios, escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é. Quando me deparo com esse texto, eu penso na essência do ensino cristão, porque a Bíblia nos revela a nossa vulnerabilidade, a nossa fraqueza. É muito curioso, porque isso vai de encontro, né? Vai de forma contrária a tudo que nós aprendemos, né? Nesses livros de autoajuda, né? Que nós percebemos que o método é, olha, a força está dentro de você, né? Você vai conseguir superar, busque a força dentro de você e tal. E sempre é uma provocação de que a coisa está ali, né? Está dentro de você, é você que não está encontrando. Né? Mas a Bíblia, a palavra de Deus, ela diz uma coisa totalmente diversa disso. Ela diz que a força está em Deus, né? Não é em você que você vai encontrar, você tem que buscar a força em Deus. Né? É lá que você tem que encontrar o seu amparo, a sua força. A palavra de Deus diz que somos dependentes dele, né? Que somos insuficientes. Né? O homem não é a medida de todas as coisas, Deus é a medida de todas as coisas. A segurança é essencial para a manutenção da vida. Ninguém vive sem esperança, é fato. Mas a resposta que nós precisamos ter é: aonde está a nossa esperança? Né? A pergunta que nós precisamos fazer, na verdade, é: onde está a nossa esperança? Se você coloca confiança em Deus, segundo o que diz a palavra dele, você não será abalado. A pergunta que eu também faço: como nós podemos alimentar a nossa esperança em Deus? Né? Ainda que nós reconheçamos que Deus é essa base de sustentação para cada um de nós, como que nós podemos nos alimentar? Né? Segundo Romanos, capítulo 15, verso 4, diz assim: pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo, procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Né? Sabe, irmãos, nós estamos nesse momento enclausurados. Mas como que você aproveita o seu tempo? Né? O tempo que você está em casa, trabalhando, óbvio, em home office, mas no tempo que você tem disponível, você tem se alimentado da palavra de Deus? Né? Põe a sua esperança, diz Salmo 130, versos 7 ao 8. Põe a sua esperança no Senhor,
ó Israel, pois no Senhor há amor leal e plena redenção. Ele próprio redimirá Israel de todas as suas culpas. Os discípulos haviam perdido a esperança. Quando Jesus aparece de forma surpreendente entre eles, renova a esperança que eles haviam perdido. Muitos de nós estamos nesse estado de calamidade, estamos aflitos com esse cenário pavoroso de doença, morte, desemprego, a possível falta de alimento. Em um cenário assim, mesmo os mais confiantes estremecem. Porém, fomos esvaziados de todos os argumentos humanos. E agora, irmãos, agora nesse momento, o que nos resta é Deus. E eu queria encorajar cada um de vocês a pensarem sobre isso. No final, eu lembro daquela passagem que Paulo diz assim, né? Porque eu sei que todo joelho e toda língua se dobrará perante o nome de Cristo. Né? No final vão haver apenas duas pessoas, né? Aqueles para quem Deus é tudo e aqueles para quem Deus é a única coisa que resta. Né? Para nós que temos experimentado a oportunidade de viver com Jesus, com a palavra, com Deus, né? O seu Espírito, Deus para nós é tudo. Não pode ser exatamente numa situação desesperadora a última coisa que vai nos restar. Não, Deus para nós é tudo. Desde o início foi assim. E está sendo agora também. E eu queria encorajar cada um de vocês a pensarem sobre isso. Coloque sua esperança em Deus. Compreenda que nesse momento Deus não perdeu o amor por você. Ele desde o começo, a nossa insegurança, o nosso medo, ele está amparado em Deus, no seu amor. E Jesus traz aos corações inquietos, não é mais necessário ter medo. Ao regressar para os discípulos, Jesus demonstrou que a morte não seria suficiente para vencer o amor que ele tinha por eles. Em 1 Coríntios 13:13, é o texto que eu gostaria de finalizar essa manhã, diz assim: assim, permaneçam agora esses três, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. A esperança é o carro que nos conduz a um caminho, porém o amor é o nosso destino. Que a gente consiga compreender que o amor é o que vai ficar no final. E que nós possamos cultivá-lo desde já, né, entre as nossas famílias e em nosso relacionamento com Deus. Gostaria de agradecer a cada um de vocês essa manhã e fazer uma oração para nós terminarmos. Senhor, eu gostaria de agradecê-lo essa manhã pela oportunidade que o Senhor nos dá e nos traz, Pai, nessa época, Pai, de tanta tribulação, de tanta angústia, Pai, e aflição que muitos estão vivendo. Nós temos um amparo seguro, nós temos, Deus, no Senhor, a força que nós precisamos para superar qualquer momento, Pai. Que nós possamos compreender, Deus, que o Senhor está à nossa disposição, o Senhor está com o braço estendido para cada um de nós. Que nós, Deus, possamos sair muito mais fortalecidos nessa hora, muito mais, Deus, convictos, Deus, de que o Senhor, Deus, veio para nos restaurar, Deus, a esperança, e pelo seu amor, Deus, nós podemos nos sustentar, Deus, e ter certeza que o Senhor, Deus, está nos guardando. Por favor, fica com cada um, com os nossos familiares, com tantas pessoas que estão, Deus, passando por esse momento tão difícil, e que seja, Deus, uma oportunidade de reavivamento na tua igreja, Deus, e no coração de muitos. É o que eu lhe peço e oro, em nome de Cristo nosso Senhor. Amém, Pai. Bom dia a todos.